Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui diretamente do Complexo de Miroco. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Bomeni, eu sou professora de Ikebana e também uma estudiosa do pensamento e da arte oriental. Hoje nós vamos fazer um caminho por aqui para eu explicar os fatores artísticos que existem nesse lugar, para quando vocês vierem, ou quem já veio, compreender a necessidade de conhecer este pensamento para que possam contemplar de uma forma mais positiva e que possam sair daqui em paz e com tudo que esse complexo pode oferecer. Vamos lá? A primeira coisa desse complexo que eu gostaria de falar é sobre essa torre. Essa torre não é simplesmente uma torre com os telhados dourados. Ela foi inspirada numa torre feita pelo príncipe Shutoku Taishi no século VI. É uma réplica do templo Horyuji, que na verdade esse templo foi construído quando o budismo entrou no Japão. Que na verdade o Japão não era budista até o século VI, quando a China passou essa informação para o Japão e entrou pela Coreia uma estátua de um Buda, e o príncipe Shutoku e a sua mãe se apaixonaram pela essa cultura budista. É interessante falar que o Japão, nessa época, ele era shintoísta. O Shinto é uma religião que muda muito e é diferente do budismo, porque, na verdade, essa religião, ela trata muito das questões naturais, quer dizer, das árvores, das plantas, das manifestações da terra, como o vento, como o sol, a lua. Então, o que é importante nesse complexo é observar cada detalhe, a queda da água, as plantas, quer dizer, a paisagem, o canto dos pássaros, entrar aqui, sabe, com o coração aberto e observando essa energia de todos esses deuses shintoístas que estão presentes aqui no complexo. Esse complexo é um complexo ecumênico, principalmente porque qualquer pessoa pode sentir o quão agradável é este passeio. Então, nós vamos dar um passeio. Chegando perto da torre, eu vou mostrar o sistema de encaixe que eram feitas as torres. E principalmente, essa torre, perante a torre que nós nos inspiramos, é uma torre um pouco mais interessante pelo fato do telhado ter sido feito com folhas de ouro e algumas partes, na parte de cima, ter sido fundido na telha. Também esse complexo é interessante porque você consegue entrar dentro da torre, porque houve uma estrutura de concreto armado que possibilitou que a gente pudesse olhar a torre, os 30 metros de vão que ela tem no seu interior, coisa que no Japão a gente não consegue. Eles fizeram um encaixe de madeira e essas madeiras elas transpassavam de um lado para o outro, e aí era impedido das pessoas entrarem. Então eu só poderia olhar essa torre da parte de fora. Então isso é maravilhoso porque a gente conseguiu fazer uma réplica e ainda agregar um outro valor nessa réplica, fazendo com que ela tivesse realmente a sua identidade própria. Essa torre é uma torre que representa o corpo humano, já foi dito aqui, acho que até pelo reverendo. A base significa os pés, né, a força dos pés, né, e vem o resto do corpo, as pernas, o quadril, a cintura, o peito e a cabeça, né, aonde existe toda uma situação espiritual. Na verdade, todos os povos antigos tinham a necessidade de fazer torres, porque a necessidade das torres faziam com que as pessoas se aproximassem de Deus. Então, essa torre, ela tem essa configuração de pirâmide, é uma forma piramidal, e também tem essa questão do sagrado, né, da necessidade de se ligar ao sagrado. Então, ao adentrar o complexo, você já está abraçando a energia que vem dessa pirâmide, quer dizer, dessa torre, a energia que está nesse ponto máximo, né, nesse pontal ali de folhado a ouro também, que se encontra no ápice. Então, é impressionante quando você se deixa levar, quando você deixa a câmera fotográfica de lado, quando você se entrega realmente
a energia que esse local tem para que você receba essa vibração, né? Essa vibração que faz assim bater o seu coração mais forte e faz com que você profite cada passo nessa escada que nós estamos subindo agora. E o interessante também é observar que o jardim, né, ele tem um misto de um jardim oriental e de um jardim ocidental. Nós temos um matsu, né, que tem mais de 40 anos, que é uma representação da árvore mais importante japonesa, e esse matsu ele é cercado por plantas ocidentais, o acapantos e muitas cerejeiras que hoje não estão em flor, né, mas que a gente vai ter a oportunidade de estar aqui quando elas estiverem em flor, numa mata atlântica. Essa mistura é uma mistura bem interessante, porque a gente está ocidentalizando a situação oriental, quer dizer, nós estamos unindo as forças do Oriente com as forças do Ocidente, né? Tanto na natureza quanto na execução da torre em si. Então, nós estamos passando agora pela escada, estamos chegando perto dos telhados, e eu gostaria de dizer o seguinte: não existe nenhum parafuso nesses telhados, não existe nenhum tipo de fixação a não ser o encaixe. Então, prestem atenção nos encaixes da madeira, quer dizer, uma abraça a outra, uma segura o peso da outra, uma coloca. É como se uma abraçasse, é como se tivesse uma união, é como se fosse uma engrenagem, coisa que o mundo deveria ser, uma engrenagem, cada um fazendo a sua parte, cada um seguindo o seu caminho, e todos na força de manter e de sustentar essa energia de pé. Isso que é o mais importante. Na borda da torre tem esses sinos que no dia que venta, né, a gente consegue observar esse barulho gostoso do badalar desse sino, e pode ver que a gente tem várias ponteiras ali na ponta que representam a roseta do templo, né, que toda a casa japonesa tem, os templos, eles têm uma roseta própria, então a gente tem a nossa roseta representada ali na parte do telhado do templo, e também a figura de Kannon, que depois, se a gente conseguir no final da live, a gente pode até mostrar, ou numa outra oportunidade. Então, nós vamos seguindo aqui, para que eu consiga falar um pouco da outra manifestação de jardim, porque a manifestação do jardim principal, que nós conhecemos no Ocidente, é o jardim de plantas, de muitas cores, e o que nós estamos vendo aqui. Porém, existe uma outra manifestação de jardim que talvez as pessoas não conheçam, mas que é muito importante para a cultura oriental. Porque os orientais, eles costumavam representar as coisas que eles viam na natureza. Então, muitas vezes, eles não tinham a planta, porque ali no lugar onde eles iam, eles ficavam fazendo caminhos, né, em uma época grande no Japão, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E às vezes eles não conseguiam trazer essas plantas, porque era muito difícil, não tinha carro, não tinha moto, era muito difícil. Então eles representavam nos locais, através do jardim, como se fosse uma maquete. Então o jardim de pedra, que é o jardim Zen, que nós chamamos, é um jardim que ele é composto de pedriscos, de pedras e musgos. Os pedriscos, eles representam a movimentação das águas. É quando as águas balançam, então existe um movimento nessas águas, que a gente pode passar aqui o dia inteiro contemplando cada grãozinho de areia, sentindo o movimento das marés, sentindo o movimento dos rios, sentindo essa situação muito agradável de paz que isso traz. Ao mesmo tempo, para trás, existem outras pedras maiores, representando, às vezes, rochas do mar, ou até mesmo as rochas que ficam na beira do rio, e a vegetação ao fundo, aquele toque sutil da vegetação, e uma pedra grande representando a montanha, representando que existe uma planície, mas ao mesmo tempo existe uma base um pouco mais alta, essa base mais baixa, que bate a areia, né? Que seria o mar batendo nessa pedra, e fazendo uma movimentação diferente, mostrando que a vida não é
o tempo inteiro igual. Ela se difere, ela se modifica, ela se transforma e faz com que a gente veja o dia de hoje, né? O dia de como que a gente gostaria de estar, desse bem-estar, aproveitar esse bem-estar nesse dia, né? Olha esse jardim com esses musguinhos, né? Olha a diferença de um para o outro, a distância, a paisagem, quer dizer, a forma como que isso foi construído, quer dizer, só nesse pedacinho aqui daria uma aula, né, de uma estrutura de zen, né, de o que é ser zen, o que é a contemplação, o que é a meditação, é meditar, é aproveitar esse segundo, esse momento para refletir na sua vida, num espaço que você precisaria ter, para pensar nas suas questões individuais, ou nas pessoas, o que eu, como humano, posso fazer por alguém nesse mundo, quer dizer, de que forma que eu posso ajudar para que as pessoas se sintam melhores. Esse é um lugar maravilhoso, esse lugar dá todas as condições de você aproveitar desse espaço. Então, eu queria convidar vocês agora para que a gente fizesse uma vivência, um arranjo de Ikebana para coroar essa nossa live de hoje e que essa seja uma live de muitas que nós vamos fazer daqui a pouco no complexo. Então, nós vamos voltando, passando também as imagens para vocês e com isso eu vou me preparando lá para receber. Vamos, pessoal. Agora eu estou aqui já, no meu espacinho, já para movimentar um pouco mais, não ficar uma live muito cansativa. Eu já andei com as meninas aqui, nós já tiramos umas hortênsias do espaço. Depois, numa outra live, a gente vai tirar junto. Mas hoje nós estamos testando equipamento, o negócio está complicado aqui, mas a gente vai resistir a isso. Então, o que eu gostaria de falar é o seguinte: o príncipe Shutoku Taishi, que foi o precursor do budismo, montou um templo, e esse templo chamava Soranji, em Kyoto. E nesse templo, ele chamou uns bonzes, quer dizer, uns monges da China, e trouxe para que eles pudessem ensinar o budismo no Japão. Com isso, esse bonzo trouxe a arte da Ikebana, que era uma arte que já era processada lá pelo pessoal do budismo, e eles faziam nessa época um arranjo que chamava Kuge, que eram os arranjos que eram de oferenda aos deuses. Hoje eu vou fazer um arranjo nos vasos de Kuge, que seria um vaso estilo dessa época, do século VI, VII, só que eu não vou usar o Hanadome, que a escola Ikenobo usava na época. Eu vou usar o Hanadome, que vocês já me viram usar em outras aulas aqui, que é aquela pedra com a tela de pinteiro. Por que eu vou usar isso? Porque eu acho, né, discordo da possibilidade de utilização daquele, porque eu acho que aquilo machuca a planta, como eu já venho dizendo, venho falando em outras lives que eu venho fazendo, em outros cursos. Então, eu deixei vazio justamente para eu encher agora. Eu vou colocar água e a gente vai encher esse pedacinho desse vaso, que ele representa, engraçado, é um arranjo Kuge, ele parece muito uma moribana, para quem conhece Ikebana, né? Porque ele tem essa característica de ser um prato, né, com uma certa espessura, mas ele aqui, ao mesmo tempo, ele pode ser um naguerê, porque ele tem uma altura para isso. E ele é chique, ele é elegante, porque ele é de ferro. E a gente vai fazer agora só uma representação de Ikebana, e eu gostaria de pedir para todos vocês. Hoje o meu pedido para esse arranjo vai ser um pedido, não um pedido, mas uma homenagem ao meu irmão, que hoje
realiza 23 anos de falecimento dele. Então hoje eu quero que esse arranjo vá para ele, para dar muito amor e carinho, por eu estar fazendo essa live justamente ter calhado no dia do aniversário dele. Então eu gostaria que todos vocês que estão me observando agora fizessem um pedido. Eu vou dar 1 minuto de silêncio e nós vamos orar, quer dizer, orar não, ir ao céu e pedir alguma coisa muito especial para que esse arranjo que eu vou fazer agora aqui consiga realizar. Vamos lá, gente? Final do ano, vamos pensar e vamos pedir. Vocês vão continuando a pedir, imaginando que esse pedido de vocês vai ser realizado, e eu vou começar a execução do arranjo virado para mim, depois eu mostro para vocês, tá? Eu, como disse, as plantas que eu vou usar são as hortênsias daqui do jardim, então eu já coloquei elas na água, eu tirei imediatamente, coloquei na água, porque elas aqui não aguentam muito, está muito quente hoje aqui, apesar da chuva, está muito quente, então a gente precisa deixar elas na água. Então eu vou fixar, depois eu vou mostrar que, as meninas vão mostrar que a planta fica completamente solta no vaso. Eu não machuco a planta pelo fato dela estar nesse Hanadomé, tá? Então vamos lá, já mais ou menos cortei do tamanho para facilitar aqui, não quero me alongar hoje, mas olha, concentrem no pedido, gente, concentrem no pedido. É super importante a gente, cada oferenda que a gente faz, a gente colocar uma missão especial, uma missão para essa flor, né? Um carinho, um agradecimento, no caso, né? Qualquer coisa que faça com que você se una a alguma coisa superior. Como eu não costumo usar muitas flores, porque eu gostaria que todos pudessem fazer um arranjo de ikebana, eu vou virar e o arranjo já está pronto. E eu espero que o pedido de vocês se realize na mesma velocidade com que eu fiz esse arranjo. Acho que as meninas podem mostrar aqui no miolo como é que a planta está solta nesse Hanadomé, para que vocês consigam observar que esse é o pensamento, é você trabalhar com material vivo e, ao mesmo tempo, utilizar da energia dele sem machucar, sem tolir, sem deixar com que esse material não seja assim sacrificado, né? Eu espero que hoje tenha sido um momento agradável para todos. Eu vou dar mais umas tomadas do templo, as meninas vão filmar, para que vocês sintam essa energia hoje e fiquem em paz. Até a nossa próxima live aqui, espero todo mundo.